coração me dizia: obrigado, meu Deus, por ter trago meu filho. Obrigado, Senhor. Oh, querido, quantas das vezes, amados, eu me tranquei naquele quarto com diversos hematomas no meu corpo para não fazer meus pais sofrerem. Pois a vida que eu vivia, amados, era uma vida ruim, uma vida muito triste. E eu me prostituí, amados. Glória a Deus, aleluia. E quantas das vezes, amados, eu tentei me matar por causa disso. Quantas das vezes, amados, eu chegava em casa e eu queria pegar até uma escova de aço para arrancar minha pele, esfregar e falar: Senhor, por que eu estou fazendo isso, Deus? Quantas das vezes, amados, eu me deitei, amados, com mulheres, com homens. E sabe, eu falava: Senhor, eu sei que o Senhor não quer isso para mim, Deus. Pai querido, me tira desse lugar, Senhor. E na última vez, amados, que eu experimentei esse mundo horrível, eu fui com um amigo em uma boca de fumo. E chegando lá, amados, meu amigo pediu o que ele queria comprar ali. E na mesma hora me confundiram, amados, naquela boca de fumo com o rival daquele traficante. Quando eu fui em uma favela, amados, uma comunidade que era dominada por uma certa facção criminosa, e eles me confundiram, amados, com o primo de um outro rival deles, de uma outra facção. E ali ele disse: encosta aí agora, que eu vou acabar com você agora. E eu fiquei ali naquele canto, naquela parede. Eu falei: pronto, agora é meu fim. Foi no mesmo momento minha mãe estava em casa orando, adorando. Naquele momento, amados, eles falaram: abaixa a cabeça, não olha na minha cara, porque eu vou te matar. E ali, amados, passou tudo sobre a minha vida, na minha cabeça. E eu falava: Senhor, minha família não merece isso. Eu sei que eu fiz é imundo, Senhor. Eu sei que a vida que eu vivo é imunda, Deus. Ainda que o Senhor queira me cobrar, ó Pai, mas permita que eu morra em outro lugar, Senhor. Pois se eu morrer aqui, Senhor, a minha mãe não vai poder enterrar o meu corpo, Deus. Se eu morrer aqui, Senhor, a minha mãe vai sofrer, ó Pai. Você sabe onde está o meu corpo, Deus? Pois vão queimar meu corpo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali, amados, eu fiquei de meia-noite a 2 da manhã pedindo para não morrer. E era um grande terror psicológico que eu sofri ali. E por um momento eu pensei até em correr. Mas eu pensei: Senhor, se eu correr, eles vão atirar na minha cabeça e vão matar meu amigo que está aqui comigo. Já que eu estou aqui, eu vou morrer como homem junto com ele. E aí eu abaixei a cabeça e falei, achando que seria a minha última frase: Senhor, se o Senhor é esse Deus todo-poderoso que falam por aí, se o Senhor tem esse poder mesmo, Pai, me tira daqui, porque se o Senhor me tirar daqui, Senhor, eu vou te passar a te servir, ó Deus. Se o Senhor me tirar daqui, ó Pai, eu vou pregar a tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, se eu morrer aqui, eu sei que eu vou para o inferno. Glória a Deus. Mas eu vou morrer sabendo que o Senhor não tem poder nenhum, ó Pai. Então, se o Senhor tem poder, me tira daqui agora. Querido, naquele mesmo momento foi instantâneo. Os bandidos mandaram abaixar as armas. E eu falou assim: levanta a cabeça. E quando eu levantei a cabeça, irmãos, eu pude entender o porquê que eles não deixaram olhar nos olhos deles. Naquele momento, amados, eu pude ver o rosto daqueles bandidos desfigurados. Tudo dominado por demônios, amado, querendo acabar com a minha vida. E naquele momento, amado, eu pude ver como se fosse uma luz usando aquele bandido, o chefe lá daquele tráfico. E hoje eu posso saber que era o Espírito Santo que chegou naquele lugar, porque onde o diabo toca, ele faz destruição. Mas todo lugar é comum, até quando o Senhor não passa por ali. E quando o Senhor passa por ali, ele transforma. E o Senhor está naquele lugar. E naquele momento aquele bandido disse: abaixa a arma.
Não deixe ele morrer aqui. Glória a Deus, aleluia. E aqueles bandidos enfuriados falaram, por que eu não posso matar ele? Uns queriam me dar facada, uns queriam me dar tiro. E ele falou, ele não pode morrer aqui porque ele é muito precioso. Filho, naquele momento eu não entendi, mas eu só pude começar a chorar. Eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor existe. E naquele momento, irmãos, o Senhor fez o próprio Satanás se dobrar diante de mim e me pedir perdão. Naquele momento, o próprio chefe, ele ajoelhou e falou, olha, me desculpe por você estar passando pelo que tu está passando. Glória a Deus, aleluia. Mas você vai entender por que você está passando. Não precisa sair pela porta dos fundos, mas sai daqui da favela com a cabeça erguida, pela porta da frente, que ninguém vai tocar em você. Querido, naquele dia eu cheguei em casa, e no ponto do ônibus eu joguei aquelas drogas fora. Eu falei assim, eu não quero mais esse lixo. E quando eu cheguei em casa, já no outro dia de manhã, qual é a cena que eu me deparo? Glória a Deus, aleluia. Com Ana, pedindo ao Senhor por um filho. Oh, Dessuriana, Aleluia, Deus. mas essa Ana, amada, era uma Ana especial. Essa Ana não era a Ana, esposa de Eucana, mas era a Ana, minha mãe. Era a minha mãe que estava ali clamando e pedindo, meu Deus, por um meu filho, Pai. Oh, Dessuriana, Lavassai. Queridos, e a partir dali, eu passei a adorar o Senhor. E, queridos, eu fui um propósito na minha família. Eu e minha irmã começamos a ir para a igreja. Eu me batizei sem avisar meu pai, amados. Eu não saberia qual seria a reação do meu pai. Nem meu pai nem minha mãe sabia que eu iria me batizar. Mas naquele dia meu pai estava lá na igreja. E eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para eles. Quando eles olharam para o altar, eles me viram ali se batizando. Aleluia, Deus. E meu pai começou a chorar. Glória a Deus. E naquele momento meu pai foi lá no altar e me deu um abraço. Aleluia. Sabe, amados? E 22 anos de convívio com meu pai, eu nunca tinha dado um abraço no meu pai. E queridos, de uns tempos pra cá, amados, eu fui mudando as minhas atitudes em casa. Eu fui me afastando das falsas amizades. Eu fui deixando de lado o que me afastava de Deus. Eu fui passando a buscar, e fui batizado no Espírito Santo, e passei a viver servindo ao Senhor. E a minha mãe se firmou na igreja. Minha outra irmã também veio para a casa do Senhor. E meus tios também, que moravam no mesmo quintal que eu, viram a mudança em mim, passaram a servir ao Senhor. E um dia meu pai perguntou, o que está fazendo meu filho amanhã? Está tão diferente. Eu quero saber de onde fez a diferença. E querido, para adiantar, para voltar a palavra, eu gostaria de saber onde era a diferença que estava na minha vida, onde era a igreja. E hoje, para a honra e glória de Deus, o meu pai e minha mãe são diácono, diaconiza na casa do Senhor. Hoje meu pai evangeliza nas ruas, amado. Hoje meu pai, amado, não vive mais na porta de bar. Hoje meu pai não bate mais na minha mãe, amados. Hoje meu pai não espaga mais a minha mãe, nem a mim, nem minhas irmãs. Mas hoje meu pai serve ao Senhor. Aleluia. E querido, a palavra diz, amados, que quando Ana estava ali diante do altar do Senhor, ela falou, Senhor, me deu filho, Senhor, me deu filho. E podemos entender que Ana, ela sempre pediu durante 20 e poucos anos por um filho ao Senhor. Porém, naquele dia ela pediu diferente, amados. Ela ajoelhou perante o altar. Senhor, ela fechou os olhos, oh, aleluias. E a palavra fala, amado, que ela orava, ela clamava, ela falava com Deus de coração, e só seus lábios se mexiam, e ninguém poderia ouvir a sua voz. Ei, querido, deixa eu te falar nessa noite que o Senhor manda te dizer, o Senhor não se esqueceu de você. Ele quer te dizer nessa noite, dificuldade não é motivo para parar de adorar o Senhor.